questão da prova da USP desse ano. Então, encefalite herpética, uma encefalite viral, encefalite por herpes vírus do tipo 1, tá? Que acomete muito indivíduos jovens. Então, tem que ter muito esse diagnóstico em mente para iniciar rapidamente o tratamento com a ciclovir, né? Tentando minimizar os danos que as encefalites não diagnosticadas tão de início e não tratadas tão de início podem causar. Então, normalmente, esses indivíduos, tá, gente, eles vão ter história de convulsão e alteração de consciência. Principal da história clínica que vocês vão ver na apresentação do caso. Por quê? Porque os lobos temporais, onde as lesões da encefalite por herpes tipo 1 predominam, eles são estruturas bastante epileptogênicas, certo? Então, como que a gente vê? Na prova da USP caiu uma imagem flare, tá? Então, bastante parecida com o T2. Vejam, então aqui a região cortical está bem mais brilhante do que a área normal, certo? Então, a gente vê lesões hiperintensas, tem efeito tumefativo na fase aguda, pegando a amígdala, pegando o hipocampo, bilaterais e assimétricas. Às vezes podem envolver também aqui os giros retos, orbitários e a ínsula, tá? Então, são os sítios mais comumente que a gente vê. O líquor também não tem um aumento tão grande de células, também um predomínio linfomônico, mas é um diagnóstico que é muito importante de ser feito, é um diagnóstico que depende muito da ressonância, porque quando a gente observa a lesão na tomografia, como teve um caso ano passado, é porque já é um quadro muito instalado, muito avançado, o indivíduo já ficou com bastante sequela. Então, o objetivo da gente também, né, fazendo imagem, fazendo radiologia, é tentar mudar o curso, né, das doenças. Então, auxiliar o paciente para o tratamento adequado. Tá? Então, se vocês têm essa suspeita, é uma das situações em que é recomendado fazer ressonância e ter atenção aos lobos temporais. Tá? Então, sempre que for uma alteração de nível de consciência, confusão mental e convulsão no paciente jovem, não se esqueçam da encefalite herpética e não se esqueçam desse padrão de imagem. Nas imagens T1 pós-contraste, pode ter realce da meninge ou do próprio parênquima, né? Na verdade, é uma meningoencefalite, então pode ter um processo inflamatório de leptomeninges. Uma outra coisa que ocorre nos casos em que não foi feito um diagnóstico adequado precoce é a ocorrência de hemorragias associadas no tratamento. Passando para uma parasitose, toxoplasmose. Então, lesão que cai muito em prova da USP, né? Então, também é uma lesão que é virtualmente diagnóstica se a gente olhar a tomo, né? Então, indivíduo jovem, com diagnóstico de algum quadro de imunossupressão associado, tá? E onde que é o local clássico da lesão da tox? Profunda também, região de núcleos da base. Vejam que a tomo sem contraste, a hipodensidade, que muitas vezes é por edema também, envolve aqui o pedúnculo cerebral. Então, aqui vocês conseguem reconhecer que está o mesencéfalo, aqui é a região dos núcleos da base. Então, a gente tem uma hipodensidade profunda que se estende ao pedúnculo cerebral. Nesses casos, muito, muito importante injetar contraste. E vejam que após o contraste, a gente observa uma lesão com realce anelar pelo meio de contraste. Normalmente são lesões múltiplas, coexistem lesão nos núcleos da base e também lesões córticos subcorticais. Então, se é visto esse padrão, principalmente lá no indivíduo, por exemplo, que já é da infecto, o indivíduo SIDA, abandona o tratamento e volta para pronto-socorro, classicamente aqui, como pega a cápsula interna, então o indivíduo vem com hemiplegia contralateral essa lesão, ou às vezes convulsão.
Daí, se tem esse padrão, se faz um diagnóstico presuntivo da imagem por tóxico, tá? Nesses casos, o líquor não ajuda muito para afirmar o diagnóstico e muitas vezes, pela prevalência, é feito tratamento empírico para tóxico. Nos casos em que não há resposta adequada ao tratamento ou uma resposta pobre, daí se considera os diagnósticos diferenciais a essas lesões. Lembrando que são todos diagnósticos muito mais raros. Aqui no contexto de imunossupressão, o principal que se impõe é o de linfoma de sistema nervoso central. Daí, portanto, quando não existe resposta ao tratamento habitual para tóxico, quando faz medicina nuclear também acaba não sendo conclusivo, então é caso até que de repente se considera uma biópsia, tá? Mas a grande maioria dos casos é tóxico e a grande maioria dos casos tem uma melhora muito grande, tanto para o tratamento específico para tóxico, quanto para, em geral, restituição da terapêutica antirretroviral, que via de regra, quando o paciente tem a tóxico, não está usando. Tá? Isso considerando o contexto dos HIVs, que são o principal grupo que a gente vê toxoplasmose. Então, aqui, lesões hemorrágicas associadas a tóxico. É um padrão que a gente pode observar e, às vezes, pode ser uma complicação, entre aspas, né, do tratamento inicial com a sulfa, principalmente quando o paciente tiver muitas lesões. Tá? Só que, rapidamente, o indivíduo melhora, tá? Quando é uma resposta ao tratamento. A neurocisticercose é uma parasitose, outra parasitose, né, como a toxo, e o que faz a gente fazer o diagnóstico é ver o Scolex, tá? Então, o ideal é fazer alguma sequência, em geral, de ressonância para ver o Scolex. Os achados de tomografia acabam não sendo tão específicos. Então, as formas parenquimatosas cursam normalmente com epilepsia, realce das lesões e edema, né, dependendo da fase, e no Brasil é a principal causa de epilepsia que vocês devem ter visto na neuro, tá? Então, é neurocisticercose. E aqui mostrando o estágio mais crônico da doença, que muitas vezes pode ainda ter atividade inflamatória, em que a gente vê esses múltiplos nódulos calcificados dispersos pelo parênquima. Então, múltiplos nódulos, alguns córticos subcorticais, né? Então faz a gente pensar na forma nodular calcificada da neurocisticercose. Essa questão aqui é uma da prova de Botucatu, tá? Então, vejam, vendo esse padrão de ressonância, qual que é o diagnóstico do paciente? O que, que vocês acham? O que, que chama atenção nessa imagem? Tem uma atrofia, parece uma atrofia difusa do parênquima, né? As custas também de uma dilatação relativa dos ventrículos. Isso, e a imagem da direita, o que, que ela mostra? Para essa imagem da esquerda, ok, sua descrição está perfeita. E na da direita? Tem uma imagem hiperdensa, né? Aqui tem imagem hiperintensa, mas o principal é observar como os sulcos estão apagados. Estão vendo? E para esse parece até um cérebro de outra pessoa, né? Então vejam, muito sulco, muito espaço subaracnoide, ventrículo grande. Porém, vejam, essa desproporção, quer dizer, eu não estou vendo o sulco aqui. Então, não é uma hidrocefalia, uma dilatação ventricular ex-vácuo. Se fosse ex-vácuo, né, que a gente tem muito nos indivíduos idosos, por perda volumétrica cerebral, aqui os sulcos estariam bem amplos, bem grandes. E aqui não, eles estão apagados. Então, observar essa desproporção faz o diagnóstico de... Hidrocefalia de pressão normal? Isso, hidrocefalia de pressão normal, que é caracterizada pela tríade de Hacking-Adams, que é o quê?
Ataxia. alteração da marcha, incontinência e demência, tá? Muitas vezes, com a derivação, esses indivíduos apresentam boa melhora, tá? Em termos de marcha, em termos de incontinência, porém o quadro cognitivo é um pouco mais difícil de reverter, tá? E muitas vezes não tem tão... Por isso que se faz até aquele TAP teste anteriormente, né? Que se retira o líquor e se observa qual que vai ser a resposta, se o indivíduo vai melhorar ou não, que é até um procedimento que normalmente se faz, às vezes antes de pôr a derivação, para saber se o indivíduo vai responder bem, certo? A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência, mais comum em mulheres. O que vai chamar a atenção na ressonância é o quê? Atrofia hipocampal, atrofia temporal desproporcional em relação ao resto dos outros lobos. Tá? Então, uma atrofia, uma redução volumétrica seletiva. Sequela de infartos, a gente vai ver múltiplas áreas de alteração de sinal em distintos territórios, ou então uma hiperintensidade de sinal muito difusa de substância branca, né, denotando lesão de grandes proporções, e isso a gente vê, então, nos quadros sequelas de infartos. Vejam que aqui e aqui a gente tem muito pouca alteração do sinal, como o Matheus falou, aqui a gente tem um pouco de hipersinal, mas não o suficiente para causar, né, uma demência multi-infartos. E a demência frontotemporal é uma causa de demência importante, acomete principalmente indivíduos mais jovens, em torno de 60 anos, se a gente for comparar com Alzheimer, que é numa faixa bem mais tardia. E, como o nome indica, a gente vai ter uma atrofia seletiva, frontal e temporal, com relativa preservação dos lobos posteriores, com relativa preservação do parietal e do occipital, certo? Outra questão da Unesp é meio de anatomia, mas vamos lá. Vamos ver o que vocês lembram do segundo ano. Então, homem, vítima de acidente automobilístico e dilatação pupilar bilateral. Se ele está com dilatação pupilar bilateral, qual que é o nível de lesão? Mesencéfalo. Isso, por quê? Por causa que é onde surge o núcleo de Edgar Westphal. Que é o núcleo do... O núcleo parasimpático do terceiro par, né? Isso, exatamente. Tá? Então, lesão, né, no nível do mesencéfalo. Prova da Unesp, viu, gente? Então, cai um pouquinho, assim, de uma neuroanatomia básica, né? Então, neuro, gente, eu sei que, assim, tentei falar um pouquinho de tudo, né? Os principais temas, AVCs, algumas doenças inflamatórias que são importantes vocês conhecerem, principalmente AVC, uma e outra causa de demência e trauma. Então, acho que cobri os principais pontos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum outro tema para sugerir, tá? Eu posso até ampliar esse material escrito, né, que eu tô fazendo. Então, tipo, da primeira aula que eu dei, que eu acho que tem um mês agora para hoje, já aumentei bastante coisa, tá bom? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa da Neuro? Professor, posso tirar uma dúvida? Pode. Uhum. Eu fiquei só com um pouco de dúvida em como diferenciar o tuberculoma da toxo, porque em alguns parecia que tinha cometimento de leptomeningite também na toxo. Boa consideração. Toxo, normalmente, o que a gente observa, acometimento intraparenquimatoso puro. É raro você ter toxo envolvendo leptomeninges ou visibilizar isso no exame de imagem, tá? O principal para toxo não é essa lesão córtico-subcortical, que daí realmente vai permitir, por exemplo, um diferencial, eventualmente até com tuberculoma, tá? Mas o importante é ver lesão nos núcleos da base. Então, se o paciente tiver lesão nos núcleos da base, uma lesão parenquimatosa com realce na periferia e mais lesão supratentorial,
sem nada na meninge, o principal mesmo é toxo. Certo? Entendi, professor. Obrigado. Tá. Então, vamos passar para a sessão de tórax. Então, mesmo raciocínio, procurei trazer algumas doenças, tá? As mais prevalentes, pneumonia, TEP, etc., né? O que tem caído. Tá? Se notarem falta de alguma coisa, podem mandar também. Então, abscesso pulmonar, primeira imagem, né? Então, o que a gente vê? Uma cavidade com formação de nível. Já caiu em prova prática aqui, aquela prova do 5º, 6º ano, né, de avaliação do internato. Então, observar uma cavidade maior com formação de nível. Pensar, então, quando virem esse padrão de imagem, guardem, né, que é um padrão que vocês vão conseguir utilizar bastante. Alguma dúvida? Tá? Então, esse nível hidroaéreo, com nível até bem exuberante, faz a gente pensar no diagnóstico de um abscesso pulmonar. Certo? Pneumonia e pneumatocele. Pneumonia, então, gente, como vocês sabem, é muito comum na faixa etária pediátrica, certo? A gente vê ou como uma pneumonia que envolve todo o lobo, como é o caso aqui, envolvendo todo o lobo superior esquerdo, ou envolve um segmento de um lobo. Qual que é o padrão da imagem de uma pneumonia? Habitualmente, então, uma área que fica branca, uma consolidação do espaço aéreo, conforme vocês podem ver aqui, tá? E que, em alguns casos, pode ter derrame pleural associado, certo? Vocês vão ver muito esse padrão em pediatria. Então, é um padrão que tem que saber reconhecer. E é muito importante observar que não tem perda de volume. Tá? Então, na consolidação, a área fica branca e o volume pulmonar é mantido. Na telectasia, não. O pulmão fica branco, porém, o volume pulmonar, ele reduz. Certo? Então, volume pulmonar mantido e uma opacificação, lembrar em pneumonia. Certo? Na evolução desse caso, o que houve? Então, aqui é muito característico, tá? Vejam, de um dia para o outro, modificou totalmente o padrão. E o que a gente vê? Essas várias áreas escuras dentro do que antes era uma consolidação. Então, isso representa o quê? Pneumatocele, que são dilatações císticas das vias aéreas e que podem ocorrer como uma complicação de pneumonia, né, e que são mais frequentes nas pneumonias por Staphylococcus aureus, certo? Então, guardar esse padrão de imagem, muito difícil de que apresentem somente esse padrão para vocês. Tá? Esse padrão da direita, normalmente vai estar num contexto evolutivo, né? Quer dizer, era uma consolidação e viraram essas pneumatoceles, né? Porém, de repente pode aparecer. Então, em faixa etária de pediatria, com essas áreas císticas mais irregulares, né? Então, pensem nesse diagnóstico. Ficou clara a imagem? Depois vocês ficam com o material, vocês dão uma estudada, tá? Mas é uma coisa importante. E pensar em a pneumonia por estáfilo, ela tem mais propensão a causar pneumatocele, tá?